Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão aprender e conhecer sobre a história da estética. Bom, todas as civilizações fundamentaram necessariamente uma atividade comercial organizada, cujas origens se encontram no Egito, Tebas, Luxor, Heliópolis e Edfu, cidades egípcias que chegaram a ser grandes centros comerciais de cosmética. A primeira organização, do tipo profissional de cosmética, formou-se na Palestina com o povo israelita. Esta organização teve a sua origem numa estreita vinculação da cosmética às práticas religiosas, situação que se manteve constante ao longo da história antiga. A utilização de cosméticos passou do Oriente à Grécia, mas concretamente a Corinto e mais tarde a Chipre, onde se manteve como uma grande atividade organizada. Foi também em Atenas que surgiram os primeiros estabelecimentos para a venda exclusiva de cosméticos, que eram aplicados por escravos ou empregados especializados, como em Israel ou no Egito. Na Grécia, apareceram as primeiras pessoas cuja profissão estava diretamente relacionada com os cuidados estéticos e beleza do corpo. Eram os chamados cosmetes, que tinham a seu cargo a vigilância dos ginásios. Foi em Roma que a cosmética se consolidou definitivamente. Também aqui eram os escravos as pessoas encarregadas de realizar os cuidados estéticos, chegando mesmo a adquirir um elevado grau de especialização. Para além desses escravos, existiam os cosmetriae, figuras que podemos qualificar como percussores do que hoje denominamos de esteticistas. Eram considerados como verdadeiros profissionais e a sua formação era facultada por mestres qualificados. As ornatrices eram serventes especializadas nos cuidados de beleza e dos cabelos. Existiam também lojas especializadas na venda de cosméticos, das quais a mais conhecida foi a de pigmentários. Foi em Roma que surgiu o primeiro colégio profissional, denominado de Colégio Aromatório. Com a profunda crise que surgiu na cosmética devido à queda do Império Romano no Ocidente, esta só voltou a ressurgir com grande interesse anos mais tarde, com grande intensidade. Em 1880, Madame Lucas fundou o primeiro instituto de beleza. Lentamente, incorporou-se na nova cosmética uma grande quantidade de técnicas, massagens, cirurgia estética, dietética, entre outras. O setor industrializou-se e apareceram novas substâncias muito mais complexas. A grande importância que as diversas culturas concederam à beleza e aos seus cuidados, bem como o alto grau de especialização e complexidade que se foi adquirido ao longo da história, criaram a necessidade de uma especialização profunda, centrada na figura da esteticista. Pré-história. A pré-história divide-se em dois períodos, o Paleolítico ou a Idade da Pedra Antiga, e compreende o Paleolítico Inferior, o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior, e o Neolítico ou a Idade da Pedra Nova. O Paleolítico Inferior existiu há 2,5 milhões de anos. Foi neste período que surgiu o fabrico dos primeiros utensílios a partir de seixos que, gradualmente, foram adquirindo maior complexidade. Os bífaces, característicos desta época, eram utensílios talhados em duas faces, por forma a que uma das extremidades terminasse em ponta e foram trazidos para a Europa pelo primeiro povoamento humano, o Homo erectus. Foi no período do Paleolítico Médio que surgiu o Homo sapiens, ou o homem de Neandertal, isto é, o homem que sabe, assim, designado devido ao avanço intelectual que demonstrava. Nesta época, surgiu o fabrico de utensílios em sílex, feitos sobre lascas, segundo uma nova técnica que consistia na extração de grandes lascas de forma e tamanho pré-determinados,
mediante a exploração cuidadosa dos blocos de matéria-prima. Esta técnica foi desenvolvida pelo Homo sapiens, dando origem ao método Levallois. O Homo sapiens, ou o homem de Neandertal, deu origem ao Homo sapiens sapiens, cujo melhor exemplo foi o homem de Cro-Magnon. Esta sua última fase correspondeu a um grande desenvolvimento no processo da humanidade, começando assim o Paleolítico Superior. Foi nesse período que o homem atingiu um grande desenvolvimento da linguagem e da sua capacidade de expressão abstrata, conduzindo-nos aos primórdios da história da arte, emergindo então os primeiros vestígios de atividade artística. A evolução artística no Paleolítico Superior dividiu-se em vários períodos. O Aurignacense, e nele surgiu a técnica das mãos pintadas em negativo, que é a arte parietal, onde se utilizou um pó colorido a partir de rochas trituradas, misturado com um elemento fixador, provavelmente a gordura animal, que é soprado por um canudo sobre a mão pousada na parede da caverna. Obtém-se, assim, o contorno da mão no meio da mancha colorida. Surgiram gravações e incisões nas paredes, arte parietal, silhuetas, animais vistos de perfil e utilizavam a pintura monocromática. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada foi o naturalismo. O artista pintava os seres, um animal, por exemplo, do modo como o via de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual a sua vista captava. Surgiram os primeiros trabalhos em escultura, que foram as estatuetas femininas, como por exemplo a de Vênus de Lausel e a de Vênus de Willendorf. Estas Vênus apresentavam uma deformação adiposa, conhecida por esteatopigia, ou seja, as partes do corpo relacionadas com a fecundidade estão exageradamente desenvolvidas. Estas Vênus paleolíticas acentuavam os sinais de gravidez, em que o artesão pretendia assegurar não só a fertilidade da sua companheira, como também demonstrava uma preocupação com a continuidade da espécie. Estas pequenas esculturas não exaltavam apenas a mulher, mas constituíam uma homenagem à maternidade, testemunhando um aspecto cultural que era comum a toda a Europa, o culto da fecundidade feminina. Depois surgiu o período gravetense e, posteriormente, o período solutrense, e neste último apareceu uma maior perfeição das silhuetas animais, a ideia de movimento, assim como um maior dinamismo nas representações, e surgiram também os baixos relevos de animais. A fase final do Paleolítico Superior, ou seja, o período mandalenense, representa o apogeu da arte rupestre. As representações animalistas apresentaram um grande realismo, geralmente de perfil. Surge a pintura policromática. Nas pinturas das gravuras rupestres eram utilizados óxidos naturais, presumivelmente abundantes junto à superfície do solo, naquele tempo, como os ocres e vermelhos. Na produção de pigmentos para pintar, as tintas provinham de minerais moídos e misturados com água. O pigmento vermelho resultava no óxido de ferro e o preto do dióxido de manganês, ou carvão. Por vezes, aqueciam os minerais a fim de produzir novas tonalidades. Para além dos óxidos minerais e do carvão, eram também utilizados ossos carbonizados, vegetais e sangue dos animais. Os elementos sólidos eram triturados e dissolvidos em gordura animal, ou seja, era utilizada uma técnica rústica de tempera a óleo. Como pincel utilizavam os dedos e pequenas varetas como penas e pelos.
Surgiram ainda novos utensílios e novas técnicas, como o fabrico de pontas de projétil em osso e de lâminas em lascas alongadas. Apareceram os primeiros objetos gravados de adorno pessoal, dentes de animais e conchas usados como pendentes, e gravações em osso e chifre.